Na semana passada, a gente trabalhou com os principais problemas da educação em ciências. Claro que não são os únicos, né? Infelizmente, nós temos muitos problemas na educação em ciências, mas nós trabalhamos com 3. Vocês lembram? Pode rolar. Oi, amor? Você não estava aqui semana? Claro que você estava aqui semana passada. No começo da aula. Tá. Fragmentação, qual outro? Hierarquização. E antropocentrismo. Isso. Antropocentrismo. Claro que a gente pode depois até fazer um exercício para a gente pensar um pouco que outros problemas a educação em ciências tem. A gente pode elencar vários no decorrer do nosso trabalho, né? Oi, Marco? Não, esse antropocentrismo ele entra no eurocentrismo em si, né? Sim, com certeza. A gente na semana... sempre o europeu, não é o nosso. Isso. E assim, ontem eu vi um vídeo, depois eu vou passar para vocês, muito interessante, uma entrevista antiga. Eu não tive tempo de pesquisar quem é a pessoa que está falando, né? A mulher que está falando. Ela está sendo entrevistada e ela vai contar a história da humanidade via o olhar africano e falando, né, como é que a Grécia e Roma, principalmente Grécia, plagiaram todo o olhar africano. Se a gente for pensar, né, eu tenho estudado umas coisas, né, fora do meu trabalho terapêutico, que são as leis herméticas, né, estudado a produção do Egito Antigo. E, assim, muito interessante na filosofia, porque mostra que os conhecimentos que depois a gente foi repetindo via Grécia, Roma, que vão chegando para a gente, já eram pesquisados, já eram, né, conhecimentos circulantes na África. Então a gente perdeu, né, esse fio da história e a gente acabou se limitando a reproduzir uma perspectiva eurocêntrica, hoje em dia muito estadunidense também, né? A gente acaba reproduzindo muito esse padrão, né, de vida estadunidense. A gente vê que hoje essa guerra da China e dos Estados Unidos estão nos mostrando essas fragilidades. Isso está sendo bom para a gente ver algumas coisas, né, conhecer algumas coisas que a gente não conhecia, mas a gente acabou apagando, né? E eu até acrescentaria com um outro problema, mas que a gente não vai trabalhar hoje. Vamos deixar para a gente trabalhar daqui a pouco, né? Mais para frente, eu queria me concentrar nesses 3 aqui, mas um pouquinho mais para frente, que é o apagamento de conhecimentos ancestrais. Esse aqui eu quero depois que a gente dedique um tempo para a gente pensar isso aqui, né? O apagamento de conhecimentos ancestrais, que eu considero um outro problema, que no meu entendimento é fruto disso aqui, porque os conhecimentos ancestrais eles vão trabalhar numa outra lógica, né? Numa lógica que não é fragmentada, que não é hierarquizada, que não é antropocêntrica, né? Se a gente for pegar as populações ancestrais, os povos ancestrais, e aí a gente pode depois falar um pouco do que são esses povos ancestrais, né? A gente tem legislação, inclusive, que fala disso quando começam as discussões sobre educação do campo, educação quilombola. A gente tem algumas definições do que seriam esses povos originários, né? Eu estou preferindo chamar de ancestrais aqui nesse momento. E essas questões aqui, elas são justamente, digamos assim, um conjunto desses problemas. Porque se a gente for pegar um conhecimento de qualquer nação indígena, vocês vão ver que não há uma separação, como a gente viu no texto que Rara leu semana passada, do humano e não humano, né? O humano é natureza. E a gente fragmentou isso. A gente fez uma forma de partir, de fragmentar, de apartar, como a gente falou, apartar
passar esses conhecimentos. Né? Como a gente sempre brinca, culpa do capitalismo. A gente brinca, não, a gente está falando sério, né? O capitalismo como esse modo de produção que vai fazer isso, que vai apagar esses conhecimentos ancestrais e vai usar como ferramentas disso, a fragmentação, a hierarquização, o antropocentrismo e tantos outros. Então, na semana passada, nós levantamos isso e também marcamos uma posição de que todo problema tem solução. Se tem problema, tem solução. Se não existe solução, é porque não existe o problema. Então, se a gente sabe que esses são problemas, a gente já viu isso, a gente vivencia isso todo dia, por exemplo, no cotidiano de vocês. Né? Vocês levantaram para mim vários exemplos de situações que vocês vivem no cotidiano que mostram que os conhecimentos de vocês são apagados. E eu não estou falando nem de conhecimentos ancestrais, eu estou falando dos conhecimentos que vocês trazem. Vejam, vocês são graduandos, alunos de uma universidade pública federal. Teoricamente, vocês têm acesso, né, ao que há de top. Né? E que vocês também são top. Vejam todas as etapas que vocês tiveram que passar no funil para estar aqui. Então, assim, vocês são pessoas que têm os conhecimentos reconhecidos. Vocês foram provados, né, por muito tempo para chegar aqui. Vocês não estão aqui, né? Cheguei. Vocês foram provados durante toda a escolarização formal. Vocês foram provados numa avaliação, né, nacional, em que vocês conseguiram passar, né, pelo Enem. Vocês chegaram até aqui, vocês estão no final dos cursos de vocês, ou seja, vocês passaram por uma corrida de obstáculos. Vocês estão aqui junto do que a gente chama de uma elite, né, que pensa, de um grupo pensante, e vocês ainda relatam para mim situações que são muito sérias, de apagamento dos conhecimentos de vocês, de fragmentação, de hierarquização. Vocês relatam para mim isso todo o tempo. Então vejam, se vocês, que são um grupo, né, privilegiado, passam por isso, vocês imaginam as crianças, os jovens, os adultos das escolas públicas de periferia, os grupos com os quais vocês vão trabalhar. Imagina se vocês não pararem para pensar isso e reproduzirem tudo isso. Vocês vão manter a roda girando, né? Então a nossa proposta é transformar isso. A nossa proposta é subverter essa lógica. E a gente aqui fazer desse espaço um espaço de pensamento para a gente criar possibilidades. A gente está sonhando? Tá. A gente está utópico? A gente está utópico. Será que a gente vai conseguir? Não sei. Mas eu quero crer na utopia, como dizia Paulo Freire, o inédito viável. Eu quero entender que sonhar é fundamental para eu construir, porque tudo começa num sonho. Qualquer coisa que existe, para onde a gente olhar, feita pelo ser humano, começou num sonho. Para eu criar, para a pessoa que criou esse pilô, um dia esse pilô teve na cabeça da pessoa, né? Foi, se eu criar um negócio, né, que tem uma tinta, um tubo com tinta, e eu fizer disso de uma forma, ou seja, um dia alguém pensou nessa parada aqui, e olha como facilita a nossa vida. Tirou o giz, né, gente? O giz que tanto fazia mal para a saúde do professor, aquele pó, imagina, anos respirando aquele pó. Tenho muitos amigos, colegas que têm problemas de pulmão até hoje. Eu lembro que a minha mão sangrava, ela partia, todos os giz fosse de má qualidade, dava alergia, a minha mão sangrava, ela partia, ficava cheia de rachadura e sangrava. Sim, e a gente vai entrando, a gente fica todo ressecado. Eu lembro que eu ficava o cabelo, a roupa, cheio de giz. Então, a pessoa que criou isso
salvou a vida de muita gente. E para ela criar esse simples objeto, isso um dia teve na cabeça dela. E quando ela viabilizou, né, as pessoas viabilizaram, isso chega até nós, isso é incrível, porque isso melhora muito a saúde de quem está aqui o dia inteiro, né, à frente de um quadro, escrevendo. Então, às vezes a gente acha que a nossa ideia é boba, né? A solução que eu estou apresentando não é nada. Mas pequenas ideias são fundamentais. Vocês viram